Eu, quando entrei na faculdade, eu já comecei aprendendo Java. Para mim, não existia outra linguagem a não ser o Java. Depois, sim, eu fui aprendendo, fui descobrindo algumas outras linguagens. Mas há 14 anos eu sou focado 100% no Java e nos seus frameworks, né? E pela mágica aí que eles trazem para a gente no dia a dia do desenvolvimento, tá? Hoje eu trabalho por conta própria, eu tenho a minha EAD, a minha plataforma de estudos online, e também tenho o maior curso de Java do Brasil, que é o Formação em Java Web Full Stack, onde foca em ensinar o aluno do zero até o nível para ele entrar no mercado de trabalho. A história desse Java, ele já tem aí mais de 20 anos no mercado. Todo ano ele é atualizado, sempre melhorando, e a gente vai entender o porquê que ele é a linguagem mais usada no mundo. Imagina só, hoje no mundo, se você fizer uma pesquisa, existem mais de 300 linguagens de programação. E por que o Java é o topo? Entre 300 linguagens de programação, ou então entre as 20 mais famosas, se você for afunilando, por que o Java ele é tão usado? Olha para mim, se pergunte, por que em 300 linguagens de programação, por que o Java sempre está no topo? Ou ele está em primeiro, segundo e terceiro, ou então se está em terceiro, logo volta para o primeiro, para o topo. Isso torna, tá, a linguagem a mais usada no mundo inteiro, principalmente nas empresas mais robustas que tem. Mas o porquê, Alex? Por quê? Se tem tanta gente que fala mal, o porquê que o Java está no topo? Sim, porque ela resolve o problema que nenhuma outra linguagem resolve, porque além de ter pessoas que não gostam, o Java continua sendo uma das melhores linguagens de programação do mundo e vai continuar sendo aí por 20 anos ainda. Um pouquinho da história, vamos ver da onde que ela surgiu, como que ela cresceu, como se tornou o que é hoje, tá? O Java, ela foi criado lá em 95, imagina, 1995 foi quando ela nasceu. Então todo ano ela tem atualização. Como que ela se tornou a linguagem mais usada no mundo? Ela foi criada pela Sun Microsystem, depois ela foi comprada pela nossa Oracle. Na Oracle, se você já está um pouquinho por dentro, ela é a maior empresa de tecnologia do mundo, né? Banco de dados Oracle, assim como outras soluções. E olha o valor que ela foi comprado pela Oracle, tá? 7,4 bilhões de dólares. Bilhões. Então, só nessa primeira linha aqui a gente já dá para saber, tá, que toda aquela história de que o Java é isso, é aquilo, toda aquela mentira, toda aquela parte, todas aquelas coisas ruins que alguns falam por aí, só por aqui já mata, tá? Porque se realmente o Java não tivesse um ótimo futuro, ele não valeria 7,4 bilhões de dólares e ainda pela maior empresa de software do mundo, é a Oracle, ela pagou 7,4 bilhões de dólares, tá? Grande responsável pela disseminação da programação orientada a objetos, ou também chamado também de POO. A orientação objeto, né, nada mais é do que você ter a representação da vida real dentro de objetos no Java. Mas, Alex, o que é o objeto? Tá? O objeto é a forma de você representar tipo e atributos de um objeto real dentro do mundo virtual de um software. Tá? Por exemplo, como celular. No Java eu teria o quê? Um objeto celular. Tá? Teria um objeto celular e os atributos seriam o quê? A cor, tamanho, quantidade de memória, sistema operacional, qual que é o processador, qual que é o tipo da câmera, tá? E assim por diante. Então você teria vários atributos dentro do objeto câmera. No caso, né? No câmera não, celular, no caso, né? Objeto celular e os atributos da classe seriam os detalhes do objeto. Então, basicamente, o Java ele trouxe a
vida real dentro do software em forma de objeto e atributos. Então, programar orientação a objeto nada mais é do que você usar toda a regra da nossa vida real dentro de uma representação de classes, objetos, dentro de uma programação de software. É isso, tá? E a partir que o Java trouxe isso, muitas outras linguagens, infinitas linguagens, foram copiando essa metodologia, esse pensamento e essa arquitetura. Tanto que várias linguagens que surgiram depois, ou então várias linguagens que sofreram mudanças grandes, se transformaram tudo também em orientação a objeto, copiando as ideias do Java, o tipo de estrutura, tudo ficou parecendo com Java ultimamente. Todas as outras linguagens ficaram parecendo com Java, tá? E a maioria das linguagens, na verdade, criadas atualmente, elas copiam a lista enorme de conceitos e soluções que o Java propõe. Então, por exemplo, a linguagem Grove, Scala, JPython, Python, JRuby, TypeScript, o Ruby e muitas outras. Se você for olhar como que elas são estruturadas, como que é um arquivo, como que está estruturado a arquitetura, a ideia de programar, é muito parecido com o Java, tá? Porque quando você cria uma outra linguagem de programação, é inevitável. Você vai copiar os conceitos da linguagem que é mais famosa e essa linguagem nova vai ter alguma aplicação específica, tá? Mas se você começar a ver, todas essas outras linguagens são super iguais ao Java. E também, além de rodar também em cima do Java, né? Hoje aí tem mais de 100 linguagens de programação que rodam em cima do Java, né? Sim, por exemplo, Kotlin e outras várias linguagens aí que estão vindo no mercado, tudo roda e depende do Java, tá? Continuando aqui para o nosso e-book, o Java, no caso, ele é compilado, tá? E ele é rodado em cima de uma máquina virtual. Então você tem aqui uma base, você sempre vai ter uma base, tá? Que é a JVM instalada no seu computador. E dentro aqui dessa base, tá? Sempre vai rodar o Java, tá? E o detalhe que é o que? Você tem essa JVM, qualquer lugar que seja possível você instalar essa JVM, você vai poder rodar um software em Java, tá? Por exemplo, celulares, notebook, relógio, carros, torradeira elétrica, em tudo mesmo, desde o equipamento que aceita uma microinstalação de um software como a JVM, ele vai poder rodar o Java, tá? Qual que é o nosso imenso benefício aqui da gente usar o Java? Se a gente descer um pouquinho aqui, ó, o Java ele tem um grande benefício aqui, que uma versão, você escreveu ele em uma versão anterior, por exemplo, na versão 8, você vai rodar esse mesmo software sem precisar fazer nenhuma alteração de linha. Você vai rodar ele na versão 9, na versão 10, na versão 11, na versão 15 e assim por diante, tá? Isso é uma das maravilhas do Java, é você escrever o teu software em uma determinada versão, ou então você aprender a programar, por exemplo, na versão 8 do Java, ou você pode instalar a versão 10, 9 do Java no teu computador, aprende a programar, faz o teu software, e você pode instalar o teu software em qualquer outra máquina que esteja instalado qualquer outra versão acima do Java, e também você já pode programar, instalar usando qualquer outra versão do Java acima da que você aprendeu, que você não vai ter problema nenhum, tá? Isso é uma coisa muito bacana, porque outras linguagens, quando mudam de versão, elas quebram totalmente o projeto. O Java não, ele mantém. E isso daqui é uma das principais escolhas quando as empresas vão desenvolver o software. É o quê? É você poder ter um software e ele rodar em qualquer versão sem nenhuma alteração, tá? Então, quando você tem um sistema escrito em versões, em uma versão, e ela roda em qualquer outra versão, tá? Isso daqui faz com que o Java seja escolhido por multinacionais, bancos, sistemas do governo, sistemas militares, grandes corporações. Isso traz uma segurança para a empresa usar o Java, tá?
E também pela segurança, tanto da usabilidade, você poder usar o Java ele traz aí uma segurança absurda dentro das aplicações, tá? E também tem o benefício também de ser gerada bytecode, tá? O Java, quando você vai implantar ele, você vai rodar ele é compilado em bytecode. O que é? Ele fica tudo codificado, ele fica ali praticamente legível, e se você alterar um daqueles arquivos ali, o projeto não vai rodar. E então o que acontece? Assim, se um invasor acessa o computador, ele acessou e ele tenta modificar um arquivo compilado do Java, o software não vai rodar, tá? Isso já não é possível, por exemplo, PHP. Se o invasor ele pode tranquilamente pegar e alterar um arquivo de um projeto PHP e mudar completamente o processamento de dados e o comportamento do sistema. Já dentro do Java, tá? Isso não é possível. Se você invadir um software, um hacker invadir o software em Java lá, e ele alterar os arquivos compilados, o software não roda mais. E então isso traz uma enorme segurança. Só quem pode fazer a alteração são a equipe de desenvolvedor, quem tem o código-fonte, e daí você altera e gera novamente o arquivo de implantação em bytecode, e você implanta de novo o projeto para rodar para o cliente, tá? Isso é uma questão de segurança assim absurda que o Java traz, tá? O que muita gente não sabe, tá? Além disso, sem contar toda a estrutura, a arquitetura e também os frameworks também que trazem uma segurança enorme para o Java. Agora, a gente tem aqui o que é mais discutido, tá aqui em laranjado aqui no nosso e-book. A gente precisa deixar bem claro mesmo. JavaScript não é Java, tá? Isso foi uma coincidência de quando foi criado o Java e depois o JavaScript. O JavaScript ele não tem relação nenhuma com o Java. Ele não faz parte do ecossistema do Java. Eles são coisas separadas, tá? Quando você tem um projeto em Java, você tem todo o front-end, ele roda em JavaScript. Tudo que você está na tela, tudo que você vê na tela, tá? Você está me vendo aqui nessa tela, no caso, essa página que você está vendo em volta, tudo é HTML, CSS e JavaScript, tudo, ao front. Por trás, você vai ter o que? No servidor, fazendo o trabalho pesado mesmo, fazendo a coisa acontecer, você vai ter o quê? O Java. O Java ou então pode ser um Python, então pode ser um PHP. Mas o front-end sempre vai ter, que é a tela, que é o cliente, é o que o cliente vê, é o que você está vendo. É o que você vê na tela do computador quando você acessa o navegador. É tudo que você vê, ele é JavaScript, HTML e CSS. Depois, por trás, você tem o back-end, tá? Que daí sim vai ser 100% em Java. Tá? Então, no caso, a gente precisa deixar bem claro, ó, que JavaScript não é Java. Você tenha bem claro isso. Os dois trabalham junto, JavaScript no front-end, Java no back-end, certo? Então, o Java é usado para fazer todo o processamento do lado do back-end nos servidores. Basicamente, a gente tem aí um projeto inteiro, a gente tem 80% em Java e depois 20% em JavaScript, tá? O JavaScript, tá, gente, ele é usado aqui no front-end, é para ele mostrar os dados na tela, tá? E deixar as telas do sistema interativas com a pessoa, tá? Nos últimos anos também vem sendo possível a gente rodar o JavaScript nos servidores usando, por exemplo, o Node.js, tá? Então, se você for ter uma aplicação inteira com o JavaScript, então você vai ter o JavaScript no front-end e no back-end vai ser, por exemplo, um Node.js. Agora, ou então um Java puro, tá?
Basicamente aqui um sistema web completo em Java. Nós usamos aí 96% de Java para todo o processamento e 14% aí de JavaScript para aplicação das telas, junto com frameworks para facilitar o desenvolvimento, tá? No front-end aqui, no caso, é a tela. Vamos aqui, ó, eu vou acessar aqui, por exemplo, a minha plataforma, tá? Vou acessar aqui a minha plataforma de desenvolvimento, tá? Tudo que você vê aqui é o front-end, a tela é o front-end. E por trás eu tenho todo o back-end. Por exemplo, vamos aqui, eu vou acessar aqui o meu curso oficial, certo? Toda essa plataforma aqui, eu criei o front-end, eu criei com HTML, CSS e JavaScript, tá? No caso, eu vou dar mostrar aqui, exibir o código para vocês. Tá? Basicamente, essa porcentagem de código que eu usei, o front-end é todo HTML, CSS e JavaScript. Olha o tamanho. Então, essa tela aqui está com 14.864 linhas. 14.862 linhas. Então, olha o quanto de JavaScript que a gente tem. Só que esse JavaScript aqui é o que roda no front-end. O que ele faz? Ele requisita dados para o back-end. Ele pede para o back-end fazer consulta, ele pede para o back-end gravar, ele pede para o back-end excluir, ele pede para o back-end editar, ele pede para o back-end carregar um relatório, processar alguma coisa, tá? O JavaScript em si, ele não conecta no banco de dados aqui, ele não faz alteração de dados no banco, ele não faz nada, ele só pega e mostra, ele só pede dados e mostra, ele só pede dados e mostra, ou então ele manda os dados para o lado do Java para poder salvar. E depois é retornado, o Java retorna para o JavaScript de novo para poder mostrar na tela. Certo? Então a gente tem aí essa divisão. Quando você tem uma aplicação que o back-end é 100% em Java, você tem aí 86% do código, tá? E 14% aí das telas em JavaScript.